Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Agradeço em meu nome, em nome da Secretaria de Estado de Saúde, a qual estou representando aqui no dia de hoje. Então, o tema que nos foi solicitado foi desafios no Estado de São Paulo. Então, o que a gente faz na Secretaria da Saúde é vigilância. Eu agradeço por prestigiarem a vigilância. Então, sem conflitos de interesse para essa apresentação. E quando a gente fala de LTB, né, é possível que todos que trabalham com LTB saibam disso, mas quem não trabalha, a gente tem um sistema de notificação de infecção latente no Brasil, que é o sistema de informação para notificação das pessoas com tratamento de LTB. E aqui a gente tem, então, são muitos dados, eu vou resumir, dado é muito número, se a gente passa muito número, a gente acaba não guardando todos eles, mas lembrando a vocês que São Paulo é o estado que mais notifica ILTB, são 13 mil casos em 2023, né? Então é um número bastante significativo. Nesse sistema de LTB, o que a gente tem, como que é o encerramento desses casos de LTB, e aqui a gente tem os dados de 2023 do Brasil. Então, tratamento completo, a gente não chama de cura, né? Tratamento completo, a gente tem aí em torno de 65%, no estado de São Paulo, esse tratamento completo é um pouquinho maior, como eu vou mostrar. Em branco, infelizmente, a gente tem um número aí bastante significativo, né? 20% desses casos a gente não sabe o que aconteceu com eles. Interrupção do tratamento, aqui talvez seja uma novidade para alguns, a gente não chama mais de abandono, tá? De tratamento de LTB, e sim interrupção do tratamento, porque pode ser por várias causas. Uma porcentagem desses casos também pode ser suspenso por reação adversa, condição clínica desfavorável, alguns casos, no meio do caminho, evoluem para tuberculose, óbito e assim por diante, né? Mas o que a gente valoriza mais, o que a gente se preocupa mais e que a gente tem mais dados é o tratamento completo e interrupção do tratamento. Situação no estado de São Paulo. Então, esse sistema IUTB, né, que a gente chama de IUTB, ele foi implementado em 2019. No entanto, nós, permitam-me, arrojados, temos esse sistema de quimioprofilaxia TB desde 2018. Né? Então, nós temos esses dados, embora não sejam obrigatórios, mas a gente tem aí um dado desses casos de infecção latente por tuberculose desde dessa data, né? Desde 2009. Então, até 2018, a gente notificava no quimioprofilaxia TB, daqui da Secretaria, e, em seguida, a gente passou a notificar no IUTB do Ministério da Saúde. Eu me permiti colocar desafios e avanços, né, no estado de São Paulo. Então, um avanço, a gente considera, foi muito importante para nós, muito significativo para a vigilância, a criação de um sistema de informação desde 2009, assim, um outro avanço, sem dúvida nenhuma, e também um desafio, né, nessa mudança, foi a transição do registro para esse novo sistema em 2019, um desafio muito grande, né? Não existe obrigatoriedade do registro. Então, esse é um constante desafio na sensibilização dos profissionais de saúde, né? Se não é obrigatório, a gente não vai notificar. E a gente sabe da importância da ILTB no nosso país, no nosso meio, né? E a necessidade de capacitações frequentes, lembrando o tamanho do nosso estado e o número de municípios que a gente tem, né? E todas as mudanças que quem trabalha no serviço público sabe, né? Mudanças frequentes de funcionário, de organizações sociais, de gestão e assim por diante. Então, esse é um desafio que a gente tem. Aqui eu estou mostrando os dados, então, como a gente tem dado desde 2019, né, lembrando que não é obrigatório, então, não é um dado tão fidedigno, mas ele pode
ele pode não, ele não nos dá uma ideia bastante significativa do que a gente tem em São Paulo. Então, aí, em 2009, por exemplo, a gente tinha 1.621 casos, né, notificados de LTB, né? E em 2019, a gente pode ver a curva aí já começou a subir, né, quando teve a implementação do ILTB, já passou para 8.000 casos. Um outro dado importante aqui, né, no ano de 2021, a gente teve a introdução do esquema da isoniazida associada à rifapentina para o tratamento da tuberculose, aí com uma sensibilização maior para a notificação desses casos, subindo aí para 13.000 casos. 2014 ainda são dados sujeitos à alteração, né, que a gente não tem, mas em 2024 a gente tem a implantação da dose fixa combinada e dos comprimidos de rifampicina e isoniazida dispersíveis para a criança, que é um tremendo avanço, não do Estado de São Paulo, mas do Brasil como um todo, né? E vamos ver, então, como que isso, o que a gente tem pela frente, né, com essa facilidade dos comprimidos dispersíveis para a criança e do dose fixa combinada, que vai facilitar também, está facilitando, eu vou mostrar aqui, a adesão ao tratamento, né? Aqui, então, a gente tem qual que é a indicação de tratamento de LTB que nós temos no Estado de São Paulo de 2019 a 2024. Então, aqui em roxo, né, a gente tem aí em torno de 70%, no Brasil em torno de 60 e poucos por cento, 62%, né, um pouquinho mais, a grande parte das indicações de tratamento da infecção latente para nós em contatos intradomiciliares, né? Em torno aí de 20%, como vocês podem observar, para pacientes HIV, né? E em torno de 20% também o pacientes em uso, imunossuprimidos, em uso de imunobiológicos, né? Então, a grande proporção, e depois os outros, aí, então, a gente tem comorbidades, então, silicose é um número bastante pequeno, mas existe, alguns pacientes diabéticos e profissionais de saúde, infelizmente, está lá, né, a gente não consegue nem ver o vermelhinho lá em cima, né? É uma quantidade bem pequena. Então, a maior parte são realmente os contatos de pacientes com tuberculose, contatos intradomiciliares. Aqui a gente tem em azul o número em relação à prova tuberculínica, né, também nesse período, 2022 a 23, 2024, dados que a gente tem aí ainda provisórios, né? Então, aqui em azul, o que a gente vê, o que a gente colocou aqui foi o número de PPDs realizados. Em verde, nessa linha, eu coloquei o percentual de positividade da prova tuberculínica, né? Então, aí com uma positividade bastante alta. Então, em torno aí de 90% dos PPDs, das provas tuberculínicas com o PPD que a gente realiza, eles realmente são positivos, né? A gente teve um gap aí, né, em 2015, que teve a falta do PPD, né? Houve a falta do PPD a nível mundial, então isso foi um problema imenso para a gente pode ver, então, a diminuição do PPD. No entanto, aí não só desafio, foi um desafio, mas considero um avanço, que em 2023 nós tivemos novamente a falta do PPD, mas isso não impactou os nossos dados, né? Nem a realização, continua aí com 13.000 realizações de PPD, e com uma positividade um pouquinho menor, mas a gente conseguiu contornar a duras penas, não fazem ideia de como que a gente conseguiu conseguimos aqui com os dados contornar essa situação, né? Tremendo desafio, né? E aqui o IGRA, a Érica vai trazer mais dados para vocês, mas a gente tem aí desde 2020, então, o IGRA, vocês podem ver aí, no início 106, hoje em torno de 2.500 exames realizados, e aumentou bastante a realização do IGRA quando a gente acrescentou, né, quando o Ministério,
a gente segue as normas do Ministério, né? Então, em 2023, houve a inclusão dos portadores os candidatos a transplante de célula-tronco e também dos pacientes em uso de imunobiológicos. Imunobiológicos, a cada dia a gente está tendo mais, a expectativa da gente é que isso aumente bastante aí nos próximos anos, né? Então, desafio, falta de insumos, como a gente mostrou aqui, isso é um tremendo desafio, e a gente, lembrando que a gente segue as recomendações específicas, né, do Ministério da Saúde em situações de desabastecimento. Outro dado importante aqui, né, o encerramento do tratamento de ILTB. Então, aqui a gente tem em verde... Nossa, não estou enxergando. Em verde, a gente tem o encerramento por tratamento completo, né? Em azul, a situação de interrupção do tratamento, né, que chamávamos anteriormente de abandono, e uma proporção pequena aí de óbitos, e ainda em branco. Lembrando que aqui em 2024, a gente tem os dados ainda provisórios, então, por isso que a faixa amarela aí está bastante grande, né? A gente não tem esses dados. Mesmo de 2023, a gente tem ainda, infelizmente, né? Já era para ter terminado, para ter concluído tudo isso, mas ainda é aquela questão que eu falei lá no começo, sensibilização dos médicos. É um trabalho constante que a gente faz. E a faixa aí de abandono, né? Em 2023... esses dados ainda vão ser concluídos, 14%, e nos outros anos, em torno de 20%. Né? Já vou colocar como um desafio, que é diminuir isso, aumentar a taxa de tratamento completo e diminuir a interrupção de tratamento. Esses dois gráficos eu coloquei lado a lado, né, porque eles mostram para a gente aqui o que eu coloquei. Em azul, o tratamento completo por isoniazida. Quando a gente usa isoniazida, a gente tem vários esquemas de tratamento, né? 6 ou 9 meses, a gente não separou, é muito pequena, viu? A diferença entre 6 e 9 meses. E em vermelho, rifampicina, e em cinza, o esquema encurtado, né? O esquema de 3 meses, né? De 12 semanas, com rifapentina e isoniazida. Então, aqui no tratamento completo, a gente vê, né, a gente já começa a ver que a gente tem mais tratamento completo com esquemas encurtados, né? Então, rifampicina 4 meses, ao invés de 6 ou 9 com isoniazida, e rifapentina mais isoniazida, 73%. Então, mostrando aí uma adesão maior, realmente, que é o que a gente esperava, né, com os esquemas encurtados, tanto para ILTB. Se a gente fosse falar de tratamento para tuberculose multiresistente, que está chegando aí o esquema encurtado para tuberculose multiresistente, a espera é que a gente também tenha, além da efetividade, uma melhor adesão. E aqui, do outro lado, eu coloquei interrupção de tratamento, né? Lembrando que ele não para de tomar um remédio só por abandono, né? Entre parênteses aqui o abandono, mas sim, como eu falei, às vezes no meio do caminho ele vira tuberculose, óbito, reações adversas, mas a gente aí percebe como que é significativo, né, a diferença quando a gente usa um esquema de 6 ou 9 meses para quando a gente usa um esquema de 4 a 6 meses. Né? De 3 a 4 meses. Rifapentina, 3 meses, e rifampicina, só rifampicina, 4 meses. É praticamente o dobro, né? A interrupção do tratamento é o dobro aqui na faixa azul, né, quando a gente usa a isoniazida. Então, o esquema preferencial que a gente tem para tratamento da infecção latente é rifapentina mais isoniazida, e que a gente vê aí, então, maiores taxas de tratamento completo, já ia falar cura, né? E menores taxas de interrupção do tratamento, que a gente chamava de abandono antigamente. Um outro desafio que a gente tem, esse desafio não é só nosso, esse é um desafio do mundo, esse é um desafio do Brasil, né? Que é o tratamento da ILTB em contatos de MDR.
Então, o que a gente... Aí talvez eu esteja entrando um pouquinho na aula da Fernanda, que vai falar o que temos mais além da isoniazida, né? Mas o que fazer com esses pacientes? No momento, o que a gente faz? A gente observa. Mas chegou o momento, com toda certeza, cada vez mais eu tenho certeza disso, acredito que vocês também, quem trabalha com tuberculose, sabe disso, que a gente tem que fazer que esses pacientes adoecem, né? Então, essa é uma revisão bastante interessante, né, sobre MDR e XDR, em que o professor Giovanni, aqui lá da Itália, ele também avalia os contatos, né, o que a gente tem aí de avaliação de contatos. Então, aqui, nesse trabalho, são mostrados vários trials, né, onde se compara, por exemplo, eu destaquei ali, não vou falar sobre esses trials, não é esse o objetivo, mas levofloxacina com placebo, então a gente vê delamanida com isoniazida, mas principalmente levofloxacina com placebo, ou associado a algum outro fármaco, né? Então, essa existem vários trials, um resumo disso, né? O que é mais importante? São aqueles ensaios com um único medicamento para contatos TBMR. Então, tem o Fênix, delamanida isoniazida, o Vequim, levofloxacina e placebo em adultos e Tibichamp em crianças. Então, lembrando, né, que o tratamento preventivo para esses pacientes, a recomendação é que seja feito com base nos resultados do teste de sensibilidade e, se possível, usar uma quinolona e aí um segundo medicamento que seja o etambutol, mas não a pirazinamida, porque esses estudos todos que estão nesse trabalho mostram efeitos colaterais, interrupção de tratamento, quer dizer, a segurança, eles têm eficácia, são estudos que mostram a eficácia, porém não segurança e adesão, né? Então, basicamente, quinolona. Ainda continuando, dois trabalhos que estão nessa revisão do professor Giovanni, um trabalho mostra que 8% dos contatos domiciliares com TBMR desenvolvem tuberculose, ocorrendo principalmente depois de 1 ano do tratamento do diagnóstico do caso índice, e uma revisão sistemática de 21 artigos, muito interessante essa revisão, mostra que houve uma efetividade aí, eficácia, né, que o trabalho avaliou, de 90% do tratamento preventivo. Em julho de 2024, eu esqueci de colocar aqui, mas eu falo para vocês, tem um report da OMS sugerindo o tratamento com quinolona para contato de TBMR, né? Isso está sendo discutido no Ministério da Saúde, eu faço parte do comitê assessor, no início eu fiquei com medo por conta da aderência, né, a gente viu aqui que a aderência é menor em tratamentos mais longos, efeitos colaterais, então segurança, eficácia a gente já tem, né? Mas a gente tem observado um número crescente de tuberculose em contatos de TB-DR, né? Então, quais são os desafios? E eu apresento para vocês aqui 2 projetos que nós temos. O primeiro deles, a gente aceita voluntários, se tiver residentes, se alguém tiver aluno que quiser trabalhar com a gente vai fazer um projeto, estamos iniciando, né, identificar contatos de TBMR que adoeceram, né? Então, a gente tem que ter essa resposta, né? Quantos dos nossos contatos de TBMR adoeceram? Então, a gente vai começar a fazer isso. É um trabalho bastante... a gente não tem, na ficha de informação de multiresistente, de droga resistente, se ele é contato ou não. Então, a gente vai ter que fazer o inverso. A gente vai ter, provavelmente, que pegar os pacientes, ver quais são os contatos e depois cruzar isso para ver se eles evoluíram com doença, né? Esse é um projeto da divisão de tuberculose. E a gente tem outro projeto, que está sendo bem desenhado, eu diria para vocês que está quase no finalzinho, que é um projeto para tratamento de LTB com contatos TBDR com quinolona, desde que, evidentemente, o contato seja sensível à quinolona. Esse projeto está sendo feito em conjunto com o Instituto Clemente Ferreira, com a doutora Denise,
com o HC. Então, Igor, não sei se está por aí, Litvok está com a gente, e nós da divisão de tuberculose. Então, esse é um desafio que então, a gente vai tentar identificar, né, quais são os nossos pacientes, e vamos ver aí. O que a gente quer avaliar nesse estudo, no Clemente Ferreira, eficácia a gente já tem. A gente tem esse report, tem esses trials todos que mostram isso. Mas a gente quer ver segurança, né? Usar levofloxacino por 6 meses, e a gente quer ver adesão também, que a gente mostrou lá atrás, que os esquemas curtos são melhores, né? Que a gente vai usar por 6 meses. Finalizando, eu coloquei de novo aqui, não só desafios, que foi o que foi solicitado, mas também avanços. Lembrando a vocês, né? Muitas vezes a gente recebe críticas, mas a genérica. Mas nós temos 645 municípios no estado de São Paulo, né? E somos poucas pessoas, mas a gente dá conta. A gente, né, Érica, posso me colocar com você nessa história, né? São 645 municípios, esse é um desafio para a gente, tá? Gestão diferente, realidades diferentes, né? Então, a gente teve muitas atualizações nos últimos 5 anos, incorporação de novos exames. Tudo isso é desafio para a gente, porque a gente tem que capacitar, tem que informar esses 600 e trabalhar com a realidade de cada um desses 645 municípios. Incorporação de novos medicamentos, que foi um avanço, mas sem dúvida é um desafio. Recomendação dos novos esquemas terapêuticos, né? Como eu coloquei aqui, o tratamento, a gente tem considerado isso, né, visto que a gente tem pacientes adoecendo, eu teria casos para contar aqui, mas o tempo já acabou. Então, tratamento de LTB em contatos, de droga resistente, só para não perder isso. Nós temos 5 crianças nesse momento aqui no município de São Paulo que tratando ou que vão tratar tuberculose multiresistentes aí. Criança de 1 ano, por exemplo, né? Então, esse é um desafio. Desafio, aumento de taxa de cura e diminuição de interrupção do tratamento. Então, foi me pedido desafios no estado de São Paulo. Espero ter contado para vocês. Muito obrigado pela atenção.